Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse momento tão especial do curso de Letras. Ribas, seja muito bem-vindo em nossa universidade nesse momento tão significativo que é a comemoração dos 60 anos do curso de Letras. A conferência, então, de abertura vai ser proferida pelo professor Ribas e eu vou fazer uma breve leitura, então, do currículo do professor. Professor e pesquisador Ribamar Lopes Júnior, o Ribas é mestre e doutor pela UNB, membro do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, o GELN, professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí. Bolsista Produtividade do CNPq, fundador e coordenador do Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa em Leitura e Produção Textual, do Colégio Técnico de Floriano. Este laboratório é um ponto central de sua atuação, promovendo projetos de pesquisa e extensão que envolvem estudantes e bolsistas de iniciação científica júnior, focando em práticas inovadoras de letramento e protagonismo juvenil. O LPT é a base para o desenvolvimento do projeto de pesquisa coordenado pelo professor Múltiplos Letramentos e Tecnologias Digitais na Educação Básica, Discursos, Escrita Acadêmica e Protagonismo Juvenil, alinhando assim ensino, pesquisa e extensão na área da linguística aplicada e da análise de discurso crítica. Professor especialista nas áreas de novos estudos do letramento e análise do discurso crítica. Seus temas centrais de pesquisa incluem multiletramentos e tecnologias digitais no ensino de língua portuguesa, letramentos acadêmicos com ênfase em sua aplicação na educação básica, identidades, educação inclusiva, gêneros textuais discursivos e ensino. O autor é o organizador de livros importantes em sua área, como Pesquisas em Educação Inclusiva, Questões Teóricas e Metodológicas, Dele Escrever e Agir e Transformar, uma introdução aos estudos do letramento, Análise de Discurso Crítica para Linguistas e Não Linguistas e os famosos Cadernos de Letramentos na Educação Básica, entre outras publicações que incluem artigos e materiais didáticos. Quem é o Ribas, então? Eu sei que o Ribas, gosta de jogar vôlei, de compartilhar experiências, é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar, fazer trocas acadêmicas, nos ensina, é solidário e também adora um bom vinho. Agora eu vou passar a fala para ele, para dar início a essa palestra. Muito obrigada. Eu quero começar então parabenizando o curso de letras aí dos 60 anos e eu confesso que é uma grande missão nessa semana comemorativa, então estar aqui para fazer a abertura. Eu quero começar também agradecendo desde o convite que a Franciele me fez em nome de toda a equipe para poder estar aqui, então eu estou muito feliz. Embora já estive no Rio Grande do Sul em outras oportunidades, mas é a primeira vez em Santa Maria. Quero agradecer o acolhimento, o cuidado que tive desde os contatos burocráticos, enfim, então quero agradecer imensamente por essa acolhida tão afetuosa. E obrigado pela descrição do meu currículo. Eu fiquei aqui pensando, nossa, tudo isso, gente, que coisa. E 2025 tem sido um ano muito especial, para mim, no laboratório. Esse ano, além de completar 45 anos de idade, o laboratório completa 15 anos. E eu estou no CTF, há 16 anos. E diante de tudo isso que a Franciele me apresentou, eu sempre gosto de dizer que eu orgulhosamente sou professor do ensino médio. Então, me vejam como professor que está na educação básica. E
e que aventura-se na pós-graduação, vamos por assim dizer. Então, muito do que eu vou falar é muito tentando pensar nos alunos que estão fazendo a graduação em letras. É muito importante pensar que estar na universidade, fazer mestrado e doutorado pode te possibilitar alcançar muitas coisas sendo professor do ensino médio, seja ele da rede federal, estadual, enfim. É importante acreditar. Então, claro, você não precisa fazer como o Ribas faz, você pode fazer muito melhor, ou você pode fazer do seu jeito. Mas é possível fazer na sala de aula, se professor de língua portuguesa, eu sou professor de língua portuguesa, então é possível acreditar. Então, é claro que eu estou numa escola pública federal, e isso me possibilita, porque é uma escola que está dentro de uma universidade. Então, isso vai me possibilitar concorrer a editais, enfim, e aí a gente precisa defender que os governos estaduais tenham políticas da pesquisa, da extensão. E aí, para dar um exemplo muito simples, mas sem querer fazer propaganda, enfim, o governo do estado do Piauí, desde o ano passado, tem investido na iniciação científica nas escolas estaduais de nível técnico. Então, os professores recebem uma bolsa de R$1.000 para fazer pesquisa por um ano. E os alunos recebem a bolsa mesmo do CNPq de R$300. Claro, a rede estadual é gigantesca, muitos professores, muitos alunos, mas também estamos. E o Piauí é dividido em 11 territórios, então eles fazem os editais para ter professores de todos os territórios. Porque geralmente acaba ficando centrado na capital. Então é muito importante que os estados pensem nessa. Eu sei que o Maranhão também tem editais, né, para professores da rede estadual. E claro, os institutos federais, aí, financiados, né, pelo CNPq, faz iniciação científica júnior. Então é importante acreditar que é possível. Então eu vou mostrar do meu jeito, e é importante lembrar que o que eu vou compartilhar com vocês é aquilo que acontece lá em Floriano, no sul do Piauí. Se você me perguntar, vai funcionar na sua escola? Não vou saber te responder, mas eu acredito que é possível. Então, que a minha fala também seja uma forma de estimular, principalmente as graduandas e os graduandos, a acreditarem que é possível sim ter laboratórios de língua, linguagem, como queira, na sua instituição. E a primeira coisa que eu diria é, você pode começar sem ter uma sala. Porque hoje a coisa mais fácil é criar um site, cria um perfil nas redes e vai fazendo com os alunos. E tudo que você criar, tudo que você produzir, né, você pode dar publicidade a isso, sem inicialmente precisar de uma sala. Claro que ter uma estrutura, um computador, uma sala para se reunir é importante, mas você também pode começar na sala de aula. Então, foi assim também que o LPT começou. O LPT antes era 3 prateleiras superiores no armário que eu dividia com a coordenadora de agropecuária. Ela recebeu uma sala, falou: você quer me acompanhar? Eu falei: tá, bom. Aí ela tinha a mesa, eu tinha a minha, e aí nós tínhamos um armário de ferro, ela ficava com as 3 prateleiras de baixo, porque ela era mais baixa do que eu, e eu ficava com as 3 de cima, que é onde eu guardava os livros, os materiais. Então o LPT começou ali, porque eu não tinha sala em 2009, 2010. Eu só vim receber uma sala em 2013. Então, por isso que eu digo que é possível começar um laboratório de produção de texto, enfim, sem necessariamente, num primeiro momento, a gente ter uma sala de aula física. E eu pensei em cultivando palavras e transformando futuros, porque eu gosto de pensar no aluno sendo o protagonista desse processo. E o Transformando o Futuro, vocês vão entender no penúltimo slide. Bem, então, pode ir passando. Eu venho lá do Piauí, embora seja paraibano, a terra da cajueira e da carne do sol. Eu estou em Floriano, que é considerada a princesa do sul, na UFP, no Colégio Técnico de Floriano. E como é que quase tudo começou? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso aqui? Verde? Uma garrafa. Uma
garrafa PET, exatamente. Eu cheguei para os alunos e falei, o que vocês podem fazer com isso? Aí eles disseram, pode fazer filtro, vassoura, banco. Eu falei, pode fazer sistema de hidroponia, né, que é a planta suspensa e tal. Então eu falei, vocês vão fazer um vídeo explicando o que vocês estão me dizendo. Para isso vocês vão produzir um roteiro e vão gravar e editar. O que é isso, gente? O que é fazer um vídeo explicando como faz tal coisa? Como é que a gente chama isso hoje? Tutorial. Isso foi em 2010. O YouTube nem era famoso ainda. Pode seguir. Filtro PET. Bom dia. Estamos aqui para ensinar como fazer o filtro PET. Com garrafa PET, pé-da-roupa, tesoura, torneira, algodão, areia de grossa, cascalho. Primeiramente, corte o fundo da garrafa com a tesoura e veze o gargalo da garrafa com a algodão. Em seguida, pode fazer uma areia fina, depois a areia grossa, depois o cascalho e finalmente coloque a água para que ela seja filtrada. Melhor para a comida. Tudo pronto, mais ou menos assim. Na verdade, aqui é só para ver, gente, isso aqui é 2010, 15 anos atrás. As tecnologias digitais eram muito rudimentares, mesmo. Horrível, né? A edição. Faz a outra de rápido. Dá uma pausa rapidinho. Separe duas garrafas. Então veja, eu entendi que a pedagogia de projetos funcionava. Então foi assim que o laboratório surgiu. Uma das principais ações, a partir de uma garrafa PET. Então, esse projeto, que não teve nome, também não teve continuidade, foi um gatilho, né, positivo para pensar numa prática de leitura e produção de texto na sala de aula. Então, os alunos, eu não sei como é que eu estou guardando esses vídeos, mas está lá as fotos, os vídeos, né, que os alunos produziram. E eu me lembro que na época a gente fez uma exposição, mas eu não achei essas fotos da exposição. Mas tem um vídeo para comprovar o fato, né, o que foi feito lá em 2010. Então vejam, comecei criando tutoriais, sem saber que isso era tutorial. E que hoje, o menino sabe fazer arroz, né? Então vai lá no YouTube como fazer arroz. Hoje a Franciele estava dizendo que uma aluna aprendeu a fazer crochê com vídeos do YouTube. Então lá atrás, né, a gente então teve essa experiência. Então os alunos produziram o roteiro, aquele passo a passo, né? Eu tinha muitos outros vídeos, aqui é um outro vídeo, nem precisa colocar tudo. Os pés dois vídeos. Uma tesoura bem afiada, estilete, uma caneta marcadora de CD e um estilete. Primeiro passo. Corte as pontas das garrafas bem na marcadora de corpo. Segundo passo. Encaixe uma na outra e marque com a caneta onde cortará dentro do seu lado. Então, esses são dois exemplos só para mostrar, né? Aqui a aluna já foi igual o B na Maria Braga, né? Já está tudo pronto, vai só demonstrando. Então, é isso que me fez perceber o quanto que o protagonismo juvenil, né? Se colocar o aluno em evidência, auxilia muito nesse processo. Você pode seguir, por favor. Então, esse é hoje o laboratório. E aquilo que eu disse, você não precisa, porque eu sou uma pessoa muito de imagem, então, se eu penso no projeto, numa ideia, tem que ter uma logomarca, tem que ter uma imagem, senão eu não consigo executar. Então, para tudo, eu vou criando uma imagem. Então, a gente atua no ensino, né, que é o texto desenho, ação legal, pipoca cultural, polêmicas e debate, leitura em cena. Na pesquisa, que é o LPT acadêmico, e o LPT docente, na extensão também,
Enfim, algumas coisas aqui elas não acontecem mais, mas isso é um pouco do que a gente faz lá em Floriano. Esse é o laboratório de leitura e tradução textual. Eu sei que é o sonho para muita gente, mas é importante dizer que demorou 15 anos para, claro, estar assim, né? E isso é fruto do trabalho dos alunos, apoio de agência de fomento, de participação de editais, isso ajuda muito. E, claro, ter um gestor que acolha suas ideias malucas, né? É importante lembrar disso. Então, essa é a sala 11. Quando eu recebi essa sala em 2013, ela tinha um computador, uma estante de ferro e 50 carteiras que eu não poderia tirar de jeito nenhum. Mas como é que eu vou fazer esse laboratório com essas carteiras aqui? Não dá certo. Olhei uma estratégia. Toda semana eu tirava 3, botava numa sala, aí 15 dias depois eu pegava 5, botava em outra sala, e o pessoal dizia, menina, essa sala está aumentando, vai ficar carteira. Eu, cara lá de paisagem, consegui tirar 45 carteiras em 2 meses. Claro que todo mundo percebeu o que estava acontecendo, eu pedi uma mesa grande e tal. E aí, quando foi em 2014, eu consegui, né, ter um projeto aprovado na chamada universal, aí comprei computadores, impressora, câmera, microfone e tudo mais. Então, hoje, tudo isso aqui é fruto dos editais, né, de apoio da direção, mas principalmente dos editais de fomento para estar nessa configuração. Então, aqui é a nossa biblioteca, aqui é o espaço da biblioteca acadêmica, lá são ilhas, né, dentro do próprio laboratório. E temos hoje a nossa biblioteca, pode seguir. A gente primeiro começa e depois a gente melhora. Então a gente começou lá com 2 estantes, eu levei todos os livros que tinham na minha casa, e hoje a nossa biblioteca tem mais de 4.000 livros. Muitos desses livros vêm que você pedia aos divulgadores, né? Eu trabalhei em escola particular, então fiz amizade com os divulgadores, ei, me dá aí 10 livros esse ano, aí fui pedindo. Aí a gente tem um sistema, né, de empréstimo que naturalmente gera multa, então a gente vai comprando os livros com isso. Então hoje a biblioteca tem 4.000 livros. Bem, então eu vou trazer aqui a experiência de alguns projetos, de como é que isso tem funcionado para tentar motivar, né, principalmente os graduandos, mas isso me valida quem está na pós, né, os professores que estão aqui também, da rede, enfim. Como é que você pode começar no espaço da sua sala de aula. E aí, só para entender como é que funciona a metodologia, então, todos os projetos vão envolver produção de texto, produção reescrita de vários gêneros, a utilização principalmente das ferramentas Google, né? Eu sou o Google Lover mesmo, né? Embora o Google não pague nada para mim, pelo contrário, usar as tecnologias digitais, e a socialização de tudo nas redes. A gente tem lá um termo, né, que as famílias autorizam a gente utilizar as fotos dos alunos para fazer a divulgação das atividades que são feitas porque eles são menores de idade e, consequentemente, a avaliação oral. Então, os projetos que eu desenvolvo passam por todas essas etapas. Então, é importante ter o seguinte: eu não faço atividade no laboratório. O laboratório é como se fosse um repositório físico e virtual de tudo que eu faço na sala de aula. O laboratório é mais utilizado na biblioteca, porque os alunos precisam pegar livro, vou já falar sobre isso, e para as atividades de pesquisa e extensão com os meus bolsistas. Hoje nós somos uma equipe de 31 alunos, graduação e ensino médio técnico. Desses 31, 16 são bolsistas, seja pesquisa ou extensão. Você fala, você tem 16 bolsistas? Tenho, porque eu participo de todos os editais. E aí são 5 do ensino médio, 3 da graduação da UFP, da FAPEC, e aí tem extensão. Então eu vou, tudo que é edital eu estou lá participando. Eu acho que quanto mais alunos puderem ser contemplados e tiverem essa experiência, eu vou falar muito disso amanhã na mesa quando falar sobre eventos acadêmicos,
né? Eu acho que isso é muito importante. Pode seguir. Então, lembra da biblioteca? Então, qual é o primeiro projeto que temos lá? O livro do mês. Olha, a gente tem um espaço que tem 4.000 livros. É horrível, né? Obrigar o aluno a ler. Mas se ele não ler na escola, ele vai ler onde? Porque o pai não vai comprar livro. Muitos alunos nossos são da vulnerabilidade social. Então, eu obrigo ele ler um livro todo mês. Está aqui o cronograma, que é a data que ele tem para pegar o livro. Ele tem que registrar no formulário. Aí tem mês que eu faço atividade, tem mês que eu só contabilizo se ele pegou o livro ou não. Ah, mas como é que você sabe que ele leu ou não? Não sei. Porque para mim, a oportunidade ele está tendo. Se ele vai ler ou não, isso vai implicar lá, sabe onde? Lá no Enem. Repertório. Se ele não for construir esse repertório durante o ensino médio, ele vai ter dificuldade nesse ano. Então, a atividade do livro do mês, ela é obrigatória, vale ponto. Eu sei que é tudo antididático, vamos dizer assim. Mas ele precisa ler. Então, se ele não ler, na minha perspectiva, na escola, ele vai ler onde? E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente percebe muitos alunos que criam o hábito de leitura. Porque ele não pega só um livro por mês, ele pega mais de um livro. Que a gente vai contabilizando. A gente agora tem como saber se aquele aluno leu quantos livros por mês a partir do empréstimo. Então, tem aluno que pega 3 livros por mês. É uma grande minoria? É, mas se um já fez isso, já está valendo a pena. Seguindo, tem uma outra atividade que é o Leituras da Semana. Como é que funciona? Ele começou em 2023. Os alunos têm que trazer um texto qualquer para discutir na sala de aula. Então, antes eu fazia um cronograma do ano, do semestre, que dizia você que vai fazer um texto tal dia. Então, eles traziam notícias, charge, vídeos do TikTok, de uma turma que todo dia era um texto motivacional. Eu confesso que já estava cansado. Todo dia aquelas frases, né, muito bonitas do Instagram. Instagram, não, gente. Botar isso para ler a notícia. Aí quando foi ano passado, eu só aceitava a notícia. Pode seguir. E aí vejam, aqui são 2 exemplos de um aluno que escolheu a notícia e fez anotações no caderno. Cara, achei isso fenomenal. Porque eu não pedi isso. Eu só pedia para ele trazer. E aí o que acontece? Tem aluno que só lê o texto e repete o que está lá na notícia. Tem outro não, que lê a notícia, mas vai muito além. É por isso que eu registrei. Então eu falei, já valeu a pena a leitura da semana. Então, vejam, são 2 exemplos simples. Talvez o livro do mês nem tanto, mas acho que todas as escolas, em sua grande maioria, recebem livros do PNPE, né, da Biblioteca Escolar. Então é possível incentivar que aqueles alunos escolham livros, né? Criam clubes de leitura, por exemplo. Então acredito que tudo isso é possível. E o Leituras da Semana, então, você pedir para o aluno toda semana na sua aula, conversar 5, 10 minutos, trazendo um texto, uma notícia que ele leu, vamos lá. Só que aí os alunos são espertos, né? O que estava acontecendo? Eles estavam pegando notícias 5 minutos antes da aula. Eu falei, não quero isso não. Aí uma aluna sugeriu, professor, eu acho que a gente deveria falar mais no Leituras da Semana do que, sei lá, falar sobre essa notícia, qual é o contexto dela. Isso aqui foi uma aluna que propôs, não foi o professor Ribamar. Então ela trouxe o título da notícia, a data de publicação, o contexto da notícia, problemas que envolviam aquela notícia que ela trouxe, casos similares, e ela fazia umas considerações finais. Pode ir para o próximo. Daquela, a Yasmin. Eu falei, mandei um e-mail para os alunos de todas as minhas turmas, que eu dou alunos só para o 2º ano de língua portuguesa, e falei, agora no Leituras da Semana, nós vamos fazer o seguinte, eu vou sortear quem vai fazer o Leituras da Semana no dia da aula, e vocês vão ter que apresentar esses tópicos que eles estão fazendo assim agora. Então, a questão do protagonismo juvenil.
Então, eu mudei a dinâmica do Leituras da Semana a partir de uma sugestão de uma aluna. E foi ela que fez o primeiro slide, esse aqui, né, que é Yasmin. E ela hoje é minha bolsista lá na biblioteca, né, de iniciação científica. Ela entrou agora no mês de setembro. Então, veja como é possível desenvolver práticas de leitura escrita na sala de aula se obrigatoriamente você ter um espaço físico. Claro que essas duas ações elas são mais recentes, né? Depois o livro do mês não, mas o Leituras da Semana eu comecei agora, depois da pandemia. Muito bem. O Leitura em Cena, porque assim, lá no CTF, Colégio Técnico Floriano, antes era o professor de português e o professor de redação. Eu sempre fui o professor de redação. Eu não era professor de língua portuguesa, vamos dizer assim. Então, eu não dava aula de gramática, assim, enquanto uma disciplina específica, né? Eu era mais de produção de texto mesmo. O outro docente que fazia literatura e gramática, vamos assim dizer. Mas, teve um ano que eu fiz um projeto com obras adaptadas, pode seguir. Dom Casmurro e Seu Tigrão, que é uma releitura de Dom Casmurro, não sei se vocês conhecem essa coleção da Ática, que é maravilhosa, chama-se Descobrir os Clássicos. Então, o Dom Casmurro e Seu Tigrão conta a história do Barrão, que ele é todo sarado, malhado e tudo mais, e ele acha que a namorada dele está traindo o melhor amigo. E aí ele encontra a namorada no shopping, agarrado com um cara, e dá porrada nele, só que é o tio da namorada dele que é gay. Então ele vai, não vai ser condenado e tal, mas ele recebe um castigo. Essa é a parte B do livro. Ele vai ter que ler uma obra na biblioteca da escola. E qual é a obra que ele vai ler? Dom Casmurro. E quando ele começa a ler Dom Casmurro, ele vê que a história do Bentinho tem muita relação com a história dele. Então, as obras adaptadas discutem questões dos adolescentes, né, problemas relacionados a namoro, amizade, e traz como pano de fundo as obras clássicas. Então, eu fazia esse projeto e não quis deixar de lado, mesmo sendo professor de produção de texto. Tem um outro livro, Alto do Busão do Inferno, que é uma releitura do Alto da Barca do Inferno. O Tato aqui vai se envolver com drogas. Né? Então, todas as temáticas das obras adaptadas, elas vão estar lá no universo dos estantes. E aí, eu então resolvi fazer o sarau. Pode seguir, por favor. Então, eles enfeitam a sala. Então, eles fazem toda uma preparação, eles preparam comida, né, tem a apresentação. Então, eles recebem um roteiro. Então, eles vão ter que falar sobre as duas obras, tanto a obra adaptada quanto a obra clássica, mostrar qual é a relação entre elas, enfim. Para fugir daquela ideia, né, os professores da literatura, eu não sou especialista na literatura, então eu coloco os alunos para lerem, e é interessante porque se envolve a escola inteira, pode seguir mais imagens. Aqui foi a programação do ano passado, porque no ano passado estava no primeiro ano, então o Leitura em Cena é um projeto que é para acontecer no primeiro ano do ensino médio. Então aqui foram as obras do ano passado, pode seguir. Então aqui só são vários exemplos, né, do sarau do ano passado. Então todos os alunos vão lá e assistem. Tem mais. Então eles dão uma lembrancinha. Então é um sarau mesmo, com música, com apresentação e tudo mais, para vivenciar. É claro que tem grupos que investem mais do que outros, né, gente? Mas pode seguir. Então vejo que aí está todo, né, bem enfeitado. Pode seguir. Esse, então, nem se fala. Então, isso é o Leitura em Cena. Aqui, acho que, se eu não me engano, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Pedro aqui é meu bolsista, inclusive. Pode seguir. Bem, e aí tem um outro projeto cultural, mas eu não vou comentar, mas a gente trabalha com livros e filmes na produção de resenhas e book trailers. Quando chega no segundo ano do ensino médio, eles vão começar a fazer o curso técnico. Então, é uma pegada que eu tenho de tentar relacionar a área técnica com o curso, com a área da linguagem, na divulgação científica e na produção de infográficos. Então, pode seguir. Então, aqui só para dar, acho que o doutor pode ir na próxima, já está melhor.
Eles produzem colaborativamente um texto de divulgação científica, eles escolhem um tema, né? Então, por exemplo, esse ano eles estão produção de cajuína. Tem um outro lá que eu achei interessante, gente, é um negócio de peixe, que é dos cuidados de peixe, não vou lembrar que eu não. Então a gente trabalha a divulgação científica, a gente estuda sobre o que é divulgação científica, o que é ciência, o que é disseminação, como é que eu posso falar sobre o meu tema do curso técnico para a comunidade, numa linguagem mais acessível. E a divulgação científica está hoje, né, na moda, inclusive, não é que está na moda, mas tem sido muito incentivado, mas está na moda mesmo. E inclusive os editais de fomento exigem que você tenha um plano de divulgação científica da sua pesquisa. Enfim, pode seguir. Então, aqui o que eu fiz? Falei, gente, vou sair dessa coisa de só ele produzir o texto. Vou fazer um evento dentro do que eu desenho, que se chama Ciência na Voz da Juventude. Então, aqui foi em 2023, eu fiz um seminário no sábado, gente, levar menino no sábado para a escola, só com cachorro-quente. E eu providenciei o cachorro-quente. Então, eles tinham 15 minutos para apresentar o tema, igual evento, 15 minutos, não mais que isso. Pode seguir. Então, tá aí todo mundo, aqui nessa época, os alunos do segundo ano, gente, nesse dia eles não pegaram no celular por nada, juro a vocês. Não sei por quê, o que é que aconteceu. Acho que é porque eles tinham que avaliar também, talvez. Pode seguir. Então, vejam que eles apresentam e tem um grupo de aluno aqui avaliando. Pode seguir. Né? Só pra... E aí, logo em seguida, pode passar. Está todo mundo lindo, né? Maravilhoso. O meu cachorro quente, né? Já aí, pode seguir. Eles tinham uma ficha de avaliação. Sabe parecer que a gente emite os artigos? Eles tinham que fazer parecer dos colegas, das apresentações e por escrito. Então, eles tiveram aula sobre seminário, eles tiveram aula sobre como avaliar os descritores. Eu vou falar isso detalhadamente, porque essa é uma prática bem acadêmica, né? Que eu consegui inserir dentro da aula de língua portuguesa. Pode seguir. Aí, a gente tem que dizer que faz e mostrar, né? Tem que comprovar. Então, daí, eles tinham que escrever manualmente. Acho que é por isso que eles estavam no celular, né? Porque a hora eles iam apresentar, a hora eles iam avaliar. E assim foi muito legal isso. Só que eu ainda achei que estava pouco dentro do que é que eu desenho. Pode seguir. Eu dou aula no curso técnico de enfermagem. Então lá é só técnico, então é português técnico. Então eu trouxe o cartão de desenho português técnico, mas o que é que eu fiz? Aqui foi o ano passado, não vejo os temas. Cigarro eletrônico, redes sociais, atividades físicas, alimentação, ansiedade, autocuidado. Eu falei, vocês vão apresentar para os meninos do ensino médio. Então, os alunos do técnico de enfermagem fizeram a apresentação, eles fizeram todo o projeto, igual com os meninos, desde educação científica, o que é o seminário, a avaliação, os critérios, tudo. Só que teve a interação com os meninos do primeiro ano. E este ano, os alunos que estão no segundo ano vão fazer isso no pátio com a comunidade. Só que apresentando os conhecimentos de agropecuária, informática e agente comunitário de saúde. Então, eles escolheram como, por exemplo, como criar senha segura. Então, eles vão ter que falar sobre isso para a escola, fora da sala de aula. Porque lembra lá que naquele seminário, o cachorro-quente, eu fiz dentro da sala de aula? Eu entendo que tudo tem que circular. Eu nem sei porque é que lá naquele tempo eu só fiz dentro da sala de aula. Mas tudo serve de aprendizagem. Eu acho que a linguagem é viva, né? Então, essa interação do aluno fora da sala de aula faz muito mais sentido. O texto precisa circular. Então, veja, aqui é o tema sobre ansiedade. Aqui foi sobre redes sociais. Né? A galera recolheu todos os celulares. Pode seguir. Aí tem lá a foto da interação, né, dos meninos, pode seguir. Aqui foi de esportes, então teve treino físico,
né? Fazer polichinelo. Então, utilizando a linguagem para falar sobre os temas da área da saúde. Pode seguir. Aqui foram os temas desse ano já. Você sabe o que é doença PAI? Alguém já ouviu falar nisso? Eu não lembro o significado do PAI, mas é sobre o problema que você pode ter ao ficar ouvindo fone de ouvido. Né? Você pode ter problema de audição, tem alguma coisa a ver com isso. E eu não. Sono e sonolência são coisas diferentes. Não sabia também. Então, a interação da enfermagem com os estudantes, né, do ensino médio. Pode seguir, então, aqui são alguns exemplos dessa interação, né, com os alunos. E aí, todo mundo lindo, feliz, tem lanche também, tá, gente? Tudo tem que ter lanche, claro, né? Tem um coffee break aqui, né? Tem que ter lanche. Muito bem. E aí, aqui é só para mostrar que eles fazem uma oficina de que esse quer que eu desenhe está acontecendo nesse semestre com a atual turma do segundo ano. Então, eles ainda vão ter uma oficina sobre infografia, pode seguir, porque eles produzem os infográficos dos textos, dos temas que eles escolheram. Aqui são exemplos de edições anteriores, aqui a agropecuária, acho que o próximo informática. E aí tem agropecuária e vai ter o material desse ano, que no ano passado esse projeto não aconteceu no ensino médio, aconteceu só no técnico. Pode ser. A gente compartilha tudo, né? Muito bem. Será que vai dar certo esse vídeo? Aí eu vou agora para um outro projeto. Vou mudar a chave. Esse vai no trecho que eu não sei se vai rolar, acho que não. Eu posso ir rapidinho? Vocês me dão? Eu vou mostrar para vocês uma fala do Pedro nesse tema sobre linguagem neutra. Eu acho que eu vou conseguir, porque eu achei que eu tinha. Aqui. Voltando um pouco no tempo, mais preciso. Fique à vontade, mas pode começar por você, Pedro. Eu vou deixar rolar a apresentação dele. Eu gostaria de iniciar minha fala voltando um pouco no tempo, mais precisamente no ano de 1540, na qual a gente teve a declaração de uma das primeiras gramáticas da língua portuguesa por João de Barros. João de Barros ele define a gramática como um modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e a autoridade dos varões doutos. Para quem não sabe, varões é uma forma antiga de varões, isto é, homens. Ou seja, para ele, naquela época, na visão dele, meio que a maneira certa de falar e escrever só podia ser encontrada na boca e na caneta dos homens. Até mesmo porque naquela época a maioria das mulheres eram analfabetas. Daí a gente percebe como a língua é usada como um instrumento para o exercício do poder. Por que as mulheres naquela época tinham uma maior dificuldade para se alfabetizar? E sendo que os homens brancos tinham uma maior facilidade. Será porque sempre quem estava no poder não eram os homens brancos? A partir disso, a gente percebe as marcas do machismo sociocultural presente na língua. Com importantes vitórias do movimento feminista, muitas pessoas passaram ao redor do mundo, a denunciar essas marcas do machismo sociocultural presente na língua, com o intuito de desmascarar, de certa forma, essa suposta neutralidade que há na nossa língua. É aí que entra a questão da linguagem neutra. A linguagem neutra ela vem com o intuito de desmascarar essa suposta neutralização das marcas morfológicas masculinas, além de tentar acabar com o sexismo linguístico e tentar
diminuir a discriminação de certos grupos, muitas vezes marginalizados na nossa sociedade. Quando a gente fala que a gente quer a implantação da linguagem neutra em instituições públicas e privadas, a gente não quer acabar com a língua portuguesa, a gente não quer deixar de usar o ele, o ela, o dele ou dela. A gente quer somente uma terceira via para pessoas que não se sintam representadas nem pelo feminino e nem pelo masculino. E como dito anteriormente, também para tentar acabar com esse sexismo linguístico. Pois, para quem não sabe, o sexismo linguístico é meio que uma discriminação velada, na qual a gramática, de certa forma, acaba favorecendo o homem. Um exemplo que o professor Marcos Wagner gosta de citar é que se está tendo, vamos dizer, uma apresentação. Aí na plateia lá tem 99 mulheres e bora botar 98 mulheres e 2 homens. A pessoa que está lá no palco apresentando ou falando algo vai se referir, tipo, todos que estão aqui. Aí você percebe como somente dois homens conseguem utilizar a representatividade de 98 mulheres presentes em um local. E é isso que a linguagem neutra busca combater. Eu tenho para falar isso. Bem, bonito, né? A gente não precisa concordar com ele, mas é um aluno do ensino médio debatendo no segundo ano sobre linguagem neutra. Esse é o próximo Polêmicas e Debate. É o projeto que eu confesso a vocês que mais gosto de desenvolver. É o projeto que mais envolve os alunos. E outro, não precisa fazer tudo isso, né? Não precisa. Você queria falar? Tudo está lá no YouTube. Está tudo lá. No canal da TV Radiotec. Então, você pode fazer um debate na sala de aula sem precisar toda essa organização visual que eu tenho. Você escolhe o tema, vamos lá, quem é do sim, quem é do não, faz uma enquete antes e faz a sala de aula. Né? Então, por isso que eu digo que muitas das práticas, né, que envolvem leitura e escrita, elas podem ser feitas na sala de aula sem obrigatoriamente você ter um espaço físico. É claro que com o tempo eu fui aprimorando, foi dando recurso, sendo contemplado em editais, então eu fui constituindo aquela sala. Mas tudo começou sem ter sala nenhuma, tudo começou na sala de aula. Então, no Polêmicas, a gente faz uma enquete antes. Esse ano foram 90 temas, eles respondem sim ou não. Em seguida, a gente ativa os conhecimentos prévios dele sobre as temáticas, aí define os temas, a gente estuda sobre o debate regrado, então vai falar sobre oralidade, entender o que esse momento de réplicas e tréplicas, de respeitar o turno, do respeito aos colegas, como se constroem os argumentos. Então, é claro que assim, eu estou falando de forma resumida, mas tem toda uma preparação no semestre inteiro para chegar nesse debate. Aí eles então vão pesquisar, fazer teoria para construir os seus argumentos, tem uma oficina de argumentação, aí eles divulgam, aí eles constroem os materiais, tem oficina para chegar no debate e só depois fazer uma avaliação e o podcast. Pode seguir. Então, antes da pandemia, os debates aconteciam num auditório como esse. A partir da pandemia, a gente então ia acontecer de noite ou no sábado de manhã. Como eles agora têm aulas aos sábados, fica impossível e eu não fico mais à noite na escola em razão de violência, essa coisa das grandes cidades. Então, eu decidi da pandemia para cá fazer o Polêmicas única e exclusivamente online. Então, pode seguir, por favor. Aqui são exemplos de edições anteriores. Aqui é o tema desse ano. Eu queria falar sobre os temas, acho que ficou ruim, né? Está preto. Então, sobre a imposto de renda para 5 mil, para quem ganha 5 mil reais, taxação das grandes fortunas,
esse tema, adolescente com 16 anos deveria ter permissão para obter a carteira de habilitação, foi um tema que surgiu da demanda deles, porque a gente teve uma atividade para eles sugerirem temas. Porque eu não sei se vocês têm conhecimento, mas todo cidadão pode ir lá no portal E-Cidadania do Senado e propor um projeto de lei. Então, eu fiz isso com eles. Vamos conhecer o portal E-Cidadania, vamos avaliar algumas propostas, vamos propor. E aí, muita gente propôs essa. Né? Embora lá já tenha, mas eles, lá na atividade que a gente fez, eles indicaram essa e eu resolvi colocar no Polêmicas. Então, mais um exemplo do protagonismo juvenil, né, moldando as práticas. E teve o fim da escala 6x1, aborto e regulamentação das redes. Então, este ano, agora nem foi em junho e julho, foi em agosto. Pode seguir. Então, a gente faz, né, os cartazes. E aí eu queria mostrar, pode seguir, por favor. Aqui é o vídeo oficial, acho que dá para botar rapidinho. Gente, eu não ensino explicar. Não ensino. Eu queria mostrar um exemplo interessante. Nesse debate sobre isenção de imposto de renda, porque quem faz a mediação, alunos, debatedores, são os próprios alunos, e eles votam numa enquete antes e depois do debate. Próximo. Olha o que aconteceu com esse debate. Antes, a maioria era favorável à isenção. Com o debate dos alunos, mesmo quem está não concordando, mas tinha que debater, porque votou lá, ó a mudança, gente. Isso me assustou. Eu fiquei aterrorizado. Porque eles são alunos, tem classe econômica baixa. Muitos alunos são da vulnerabilidade. Então, como é que eles não concordam com quem ganha até 5 mil ter isenção? Bom que deu certo, né, gente? Mas eu me assustei. Mas eu respeito, eu não vou mascarar o resultado. Mas o que aconteceu? Porque o grupo do não realmente construiu bons argumentos, foi convincente. E é isso que é interessante, a questão da argumentação. Funcionou. Não como eu gostaria, mas funcionou. Mas tudo bem. Seguindo. Aí aqui da habilitação, aí é só para mostrar os dados. Aumentou lá, né, o sim. Eu vejo que está meio para, né, 59, 41. Mas aí depois o sim lá subiu. Questão da argumentação. Bem,
Eu vou falar agora, para finalizar, de 2 projetos que eu fiz, porque para fazer um parêntese. Durante muitos anos eu dava aula em todas as turmas, no mesmo ano, primeiro, segundo e terceiro ano. Da pandemia para cá houve uma mudança, eu saí do terceiro ano por conta do Exame Nacional do Ensino Médio. Não sou contra a redação, mas eu gosto da liberdade de desenvolver os projetos. Quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, ele só quer saber do Enem, está tudo bem, está tudo certo. E eu acho que a gente não pode, quando escola, deixar de falar sobre a redação do Enem. Mas eu acho que isso priva um pouco da minha prática lá. Eu gosto de desenvolver projetos. Então, o que acontece? Esses 2, eles estão preparados a voltar no ano que vem, porque desde o ano passado a nova coordenação decidiu que quando você começa com uma turma, você vai com ela até o fim. Então, esses meninos que estão esse ano, né, que fizeram esses debates, eu estou com ele desde o ano passado. Então, o Ação Legal e o outro projeto eu vou fazer ano que vem. Mas como é que o Ação Legal é muito básico? Eles vão ter que começar numa campanha de conscientização. E aí, eles vão ter que criar um slogan, uma campanha, e fazem uma ação no pátio e uma ação no centro da cidade. Eu não consegui recuperar, mas estava, porque assim, gente, são 15 anos, eu tenho um drive gigantesco de muitas coisas e acabou que pelo tempo não selecionei algumas imagens, mas todas as campanhas estão no nosso site, dá para ver todo o material que os alunos produzem estão lá. Então eles criam uma campanha, e aí na pandemia, eu ainda tinha turma no terceiro ano, a gente fez as campanhas no YouTube. E o outro é o Cais Cultural, que é uma revista. Gente, como é que a gente ensina reportagem na sala de aula? Porque para a pessoa fazer reportagem, ela precisa ir a campo, né? Tem um momento antes, durante e depois. Não dá para fazer redação com 30 linhas. Dá para pedir uma prova, pelo menos eu assim penso. Porque eu acho que os gêneros precisam circular. E o professor não deve ser o único leitor do texto do aluno. Então, lá atrás, em 2017, eu tentei a revista Cais Cultural. Como que funciona? Eles têm uma oficina com um repórter para construir a reportagem. Embora eu seja professor de língua portuguesa, mas eu não sou jornalista. Então, fazendo como é que ele anota itens, separa, né, anotações quando vai a campo. E uma oficina de fotografia, porque a foto não é só apertar o playzinho, né? Tem que ser uma fotografia que fale. Então eles têm essas 2 oficinas, vão voltar a ter. A gente decide quais são as pautas, eles executam e tudo mais. Pode seguir. Aqui é só um exemplo, né? Veja como tudo é visual, né? Mas eu quero insistir. Hoje com o Canva, quem é Canva Lover que levanta a mão, gente? Então, quem não é? Quem não é, na verdade, né? Sou eu. Mas assim, você pode hoje criar infinitas artes no Canva. Então, esse problema está resolvido. Pode seguir. Então, essas aqui são as 2 primeiras edições. Gente, ela é como se fosse uma 4 ao meio. Ela tem 4 páginas. A gente fez a primeira edição sobre o teatro na cidade de Floriano, porque lá tem um teatro. É o 2º maior teatro a céu aberto do país, só perde para o de Nova Jerusalém. O 2º, da encenação da Paixão de Cristo. O 2º está lá em Floriano, né? O Clube Scarlett tem um teatro. Então, não poderíamos começar se não fosse falando do teatro na cidade. E aí tem uma entrevista, são 2 reportagens, uma entrevista, um editorial e 3 sinopses. Começou assim. Pode seguir. Até que Floriano se esgotou. Então a gente resolveu sair de Floriano e fomos para Poeiras, que foi a primeira capital do Piauí, e Amarante, que é uma terra de Casaluz, e a cidade de um poeta lá chamado Da Costa Silva. Então a gente começou a ir nas cidades circunvizinhas. Então eles iam até a cidade, fotografavam, tinha guia turístico, né? A gente pagava, passava o dia na cidade, eles anotando.
Gente, eu só registro, só ficava fotografando. E todo o processo de escrita das revistas, 100% de produção dos alunos. Eu acho que essa vivência do texto, efetivamente, isso para mim é construir reportagem, por assim dizer. E claro, aprendizagem sobre cultura, né, educação e por aí vai. Todas essas revistas que foram produzidas, elas foram impressas na gráfica da universidade. E também está tudo gratuito no nosso site. Você sabe qual foi a coisa mais difícil? Explicar para ele o que é ISSN. Olha como foi difícil, eu suei, né, para dizer o que era esse ISSN. Então, e aí, em seguida, tem uma edição muito especial, que é a de Bom Jesus. Hoje, acho que no almoço, quase que ia contando para a Camila e para a Franciele, mas vocês estão vendo essa senhorinha? Ela tem, nessa época aqui, ela tinha 103 anos, se eu não estiver enganado. Ela fez o credo, o Pai Nosso e o Ave Maria em latim para eles. Eu me arrepio toda vez que eu falo, porque olha as experiências que ele vai ter na produção de uma revista. E eles, inclusive, escolheram falar da cidade de Bom Jesus na figura das pessoas da cidade. Na voz dela, do seu Aurélio e de um outro, que eu não vou lembrar aqui o nome, que é uma pessoa comum. Porque o seu Aurélio era esposo da professora que dá nome ao campus da UFB de Bom Jesus. O pai dela fez essa igreja aqui, ó. Ele era devoto de um santo, ele foi lá e construiu a própria igreja do santo que ele era devoto. Então, os alunos escolheram contar a história de Bom Jesus na figura dessas pessoas. Então, mais uma vez, o papel do aluno, né? Eu volto para mim rapidinho. Eu esqueci de dizer, lá naquelas duas primeiras, eram 4 páginas. Essas aqui agora tem 12. Por quê? Porque eles começaram a escrever mais. O que é que você faz? Você pode, menino? Tá bom. Vamos aumentar. Então, desde a edição, a Marina, se não me engano, tem 10 páginas, mas desde a edição de Oeiras, as edições seguintes todas têm 12 páginas. Nós saímos de 4 para 12. Claro, isso eu estou contando capa e contra-capa, tá? Então, no todo são 12 páginas. Tudo isso porque os alunos passaram a escrever mais. Então, e hoje fazer uma revista é muito fácil. Tem aplicativos em que você consegue. O Google Docs, por exemplo, é ótimo para isso. Você pode fazer lá, dá para customizar tranquilamente, você faz todo e depois converte em PDF. Então, é claro que isso tem apoio institucional, tem apoio, né, dos projetos que eu tive financiamento, porque durante 6 anos eu fazia minha pesquisa do CNPq nos projetos que eu desenvolvia em sala de aula. Então eu posso dizer a vocês hoje, depois de 15 anos, que efetivamente tem dado resultado. Pode seguir, por favor. Então, aqui foi quando a gente passou a fazer na pandemia, porque aí a gente podia mais viajar. Né? Lançamos também lá no YouTube, pode seguir. E essas são as 2 últimas edições. Paramos porque a gente não conseguia mais viajar e também porque eu não estava no 3º ano. Ano que vem eu vou voltar a ter aula no 3º ano e eu já decidi que nós vamos fazer 6 edições. Não sei se vou conseguir, mas é a minha ideia fazer 6 edições da revista ano que vem, né? Pelo menos garantir 26 e 27. Não sei, vamos ver. Então, 15 anos depois, a gente conseguiu pensar numa organização didática que envolve leitura em primeiro plano, no Pipoca Cultural e o Leitor em Cena. Então, o primeiro ano, né, o primeiro ciclo, é colocar o aluno para ler. Para fazer a redação do Enem, você tem que ter repertório. Para ter repertório, você precisa ler. Depois, a argumentação, que meio polêmicas e debate, né? E junto está lá o que é que eu desenho, que é relacionando a linguagem com o ensino técnico.
para eu poder desenvolver a temática da redação do Enem, eu preciso ter uma tese e seus argumentos. E no terceiro ciclo, cidadania, porque ele precisa sair da escola sendo gente. Então ele vai pensar numa proposta de intervenção, numa campanha de conscientização e vai conhecer sobre o seu estado. Na ida para Oeiras, quando a gente foi, eles aprenderam que a 30 quilômetros de Floriano morou a primeira advogada negra do Brasil, que é a... Gente, deu um branco agora. Nossa, a OAB... Nossa, deu um branco agora. Quem pesquisa aí para mim? Esperança Garcia é a primeira advogada, considerada a primeira advogada negra do Brasil, e ela morou a 30 quilômetros de Floriano. Gente, nem eu sabia, nem os alunos sabiam. A gente aprendeu isso onde? Indo fazer a edição de Oeiras. E está lá. Eles fizeram agora, inclusive, um memorial recente na cidade de Nazaré, que é 30 quilômetros de Floriano. Então, se a escola não oportuniza isso, por que ele vai aprender sobre cultura? Então, o CAS cultural, né, vem com essa pegada. Assim, a gente tem essa trilogia, essa trilha de aprendizagem, na verdade, né? Então, isso é resultado de 15 anos. E aí, se você quiser conhecer o projeto didático, está lá no site, mas pode ler o QR Code. Por que eu estou falando isso? Porque lá na minha escola, tinha uma história de que eu não dava aula, eu só fazia projetos. E eu precisei fazer um documento. Gente, eu fui denunciado na ouvidoria, porque eu não dava aula. Porque o que eu fazia não tinha nada a ver. Esse documento que está aqui nesse QR Code foi o que eu apresentei para mostrar que o que eu fazia, inclusive, está alinhado à BNCC. Aí eu peguei lá todas as competências e as habilidades. Vocês vão olhar no documento. Está lá tudo marcadinho. Para dizer que sim, tudo que eu faço está lá nas diretrizes curriculares. Mas eu ouvi essa história de que eu não dava aula. Enfim, seguindo, por que eu falei de transformar? Esse cortou barato, mas para aí, tudo bem. Por que eu falei de transformando o futuro? Pode ir. Aqui é o laboratório, estou vendo que, né, a parede faz diferença, eu já percebi que também sou outra pessoa, né? Outro óculos, menos cabelo, enfim. Vai. Hoje ele é meu aluno. Ele já convivia na escola, porque a irmã dele estudava lá. Ele participava de muitas ações que a gente fazia na escola. E este ano, ele passou a ser meu aluno. E o sonho dele era estudar no CDF. Então, por isso que eu entendo que a cada ano a gente vai cultivando e vai de alguma forma transformando. Eu jamais imaginei que o Felipe, que faz aboio, né, coisa de vaquejada e tal, podia ter fazido um vídeo, né? Eu não lembro aqui quando foi, mas deve ter sido em 2014, 15, acho que foi 2015. 10 anos depois está aí, ele sendo meu aluno. É isso, gente. Muito obrigado. Então, agradecer, né, a oportunidade de ouvi-lo, de aprender, e acredito que também é um momento de inspiração, porque embora o Ribas não tenha trazido todo o referencial teórico da pedagogia dos multiletramentos e dos estudos dos novos letramentos, tudo que ele apresentou para nós tem uma base teórica, para quem já conhece, de certa maneira, consegue vislumbrar nas práticas de sala de aula que ele trouxe para nós. E a ideia era um pouco isso, era inspirar,
E para a gente pensar que agência, né, autonomia e linguagem como ação social podem ser construídos, né, dessa maneira. Fico pensando muito quando a gente leva os conceitos para a sala de aula de que a linguagem é uma prática social, né, de que o aluno deve ser agente do seu processo. E muitas vezes, quando nós vamos para a sala de aula, nós levamos os nossos projetos, né? Ou seja, é o texto que eu acho que ele tem que estudar, é o texto que eu entendo que ele deve aprender, né? A sequência de textos, enfim, e eu consegui assim, perceber muito claramente essa ideia de letramentos como agência, como protagonismo, como ação social em transformação, porque no momento que esses alunos se envolvem, né, dessa maneira, com essas práticas de leitura e de escrita, me parece que eles se tornam muito mais presentes na sociedade e estabelecem uma relação de que entre a escola e a sociedade não existe uma barreira, né? Então, ensinar línguas nessa perspectiva significa pensar o princípio da pedagogia dos multiletramentos, que é a agência, empoderamento, autonomia, multimodalidade, partir do que é familiar para algo que é mais complexo. E aqui, assim, eu termino, né, gostaria de fazer esse comentário, eu termino assim, muito inspirado, porque eu trabalho no meu laboratório com práticas para a formação de professores, mas não trabalho com a prática, por exemplo, voltada aos estudantes de ensino médio, ensino fundamental. E aqui a gente percebe, né, como é possível. A gente pode dizer, mas é diferente do Piauí tem incentivo, você é professor da escola técnica, né, você tem toda uma outra história. Não. Eu fui professora de educação básica durante muitos anos e a gente fazia muitas coisas que transformavam as vidas, que me transformaram como professora, e hoje assistir, assim, para mim é muito gratificante. O Ribas trouxe essa ideia de prática docente, do que a gente pode fazer, na concretude do fazer, né? Poderia ter escolhido fazer uma palestra sobre os novos letramentos, né? Ou sobre os multiletramentos, e trazer as teorias aqui. Mas ele escolheu trazer o que ele faz na vida real, né? No dia a dia, no seu laboratório. Eu sugiro que acessem o laboratório, que tem muita história, são 15 anos de história, eu me identifico muito, porque o NEPERIM também tem mais ou menos aí 10 anos de história, e eu comecei no corredor aqui da universidade também, não tinha nenhuma mesinha para mim, eu orientava no banco do corredor da universidade, e eu tinha, e a gente foi construindo e acreditando. Então, muito obrigada, né, pela tua generosidade de compartilhar tantas coisas lindas nesse contexto. E a gente percebe que é um trabalho intenso de leitura, de escrita. Ele não trouxe que trabalha por trás, né, da gramática, dos movimentos retóricos, enfim. É um trabalho que, assim, eu acho gigante. Então, muito obrigada por ter atravessado o Brasil, né, praticamente. E ter vindo aqui, tem a professora Eveline, que é do Piauí, né? Bem pertinho de Florianópolis, não é tão longe de Florianópolis. Olha aí, então, né? 180 quilômetros. Então muito perto, né? Então pode vir mais vezes, né? Muito mais vezes. Enfim, muito obrigada. Eu vou abrir então para perguntas, né? Comentários, enfim, né? E pensar que hoje é uma noite para os alunos do curso de letras e principalmente para os professores em formação. Está aberto então as perguntas. Eu queria só, antes de alguém perguntar, comentar, fazer um adendo. Eu fiz o mestrado e doutorado na UNB e a minha base teórica foi análise crítica. Uma coisa que eu sempre aprendi lá na UNB era que a ADC pensa no discurso, né?
para desnaturalizar esses discursos hegemônicos. Então, a primeira coisa para dizer para vocês, eu nunca me imaginei professor de ensino médio. Quando eu fiz o concurso do CDF, eu achava que eu dava no curso de português técnico. E aí eu tomei posse, assinei, e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um apartamento, né? Na verdade, de entrada, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fui dar aula no ensino médio. E aí eu já quis desistir. Isso foi em 2009. Mas eu não podia, porque eu já tinha dado entrada num apartamento. Então eu não podia voltar atrás. E aí, era o seguinte, eu comecei a fazer o doutorado em 2010, e eu fiz o doutorado trabalhando, porque naquela época não ia sair, então toda semana eu ia para o UB. E aí, eu pesquisava sobre educação inclusiva, gente. Surdez, discursos, né, pessoas surdas e tal. E aí, quando foi em 2012, eu me identifiquei com o ensino médio a partir dos projetos que fui desenvolvendo. E aí eu até queria mudar tudo. E aí a Denise, minha amiga, falou assim, olha, esquece o ensino médio, termina teu doutorado, porque quando você terminar o seu doutorado, você vai pesquisar o que você deseja. Então, e o que eu entendi? Se é para desnaturalizar discursos hegemônicos, a minha prática tem que pensar em colocar uma aluno como protagonista. Então, eu acho que é isso que eu quero dizer, principalmente para quem está em formação, né, os alunos da graduação principalmente, sejam parceiros dos seus alunos. Eles têm muitas habilidades. Sabe escrever, sabe cantar, sabe dançar, sabe desenhar. Então, eu não sei editar vídeo. Não sei mesmo, já tentei, gente, fazer arte no CorelDRAW, eu consigo, mas editar vídeo não sei. Então o que a gente faz? Traz o aluno para ser parceiro. Então, eu acho que você está falando das teorias, né? Eu faço a descer na prática, colocando o aluno como protagonista, dando voz para esse aluno. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar a prática da sala de aula. Alguém deseja? Oi, tudo bom? Eu queria pegar essa parte que tu falou sobre a visão, né, de que esse tipo de prática não é legítima no contexto da escola, os projetos, né? E como é que tu consegue conciliar isso em relação a colegas? Não sei se tem outros professores de língua portuguesa na escola, né? Porque eu até pensei assim, né? Esse negócio da ouvidoria veio de um aluno, do pai de um aluno, ou veio de um colega, né? E aí, porque eu acho que isso que intimida, né? A vontade de fazer um projeto desses, mas o desencorajamento, né? No coletivo. E acho que é bom falar sobre essa resistência também, né? A ACD ou ADC, né? Tá na tua constituição também, né? Como professor e pesquisador. Obrigado pela pergunta. Então, eu aprendi na vida que a gente tem que resistir mesmo. Acho que quando a gente está na educação básica já é um ato de resistência, né? Permanecer lá é um ato de resistência. Eu já tive muita vontade de fechar o laboratório, isso antes da pandemia, né? Fechar o laboratório, porque tinha essas coisas, né? Porque e não quero aqui trazer discurso nem de raça, de gênero, essas coisas, embora a gente saiba que isso aconteça. Mas me incomoda quando você começa a mobilizar os alunos. Porque parece que assim, fulano gosta mais do professor X do que do professor Y. E olha que eu sou muito chato. Porque nesse período eu fui durante 7 anos coordenador do ensino médio, né? Então, toda essa coisa que a galera gostava de mim foi por terra que eu passei a ser coordenador. Então, quando eu recebi a denúncia, né, e que para mim ela foi feita por docentes, ou um docente, ou seja lá quem for, por meio de um aluno, assim, aquele aluno que não gosta de você, então alguém foi lá e eu entendi que eu precisava me impor mais ainda. Então, acho que nessas horas a titulação vale muito, assim, nesse sentido, né? Isso aconteceu depois que eu já tinha terminado o doutorado, enfim.
Então, eu fiz o documento, me defendi, aquela coisa, foi arquivado. Assim, nem sabia a denúncia, né? Porque bem que você recebe, você tem que se manifestar e foi. Então, o que eu faço? Em primeiro lugar, quando eu começo um ano letivo, eu conquisto os alunos. Hoje é assim. Né? Não sou unanimidade, claro. Então, eu vou explicando para ele o que é que eu estou fazendo aquilo ali. Então, eles recebem um plano de disciplina com todo mundo bem detalhado. Eu boto lá todas as competências e habilidades da BNCC no documento, porém não sabe o que é, mas está lá no documento, no plano da disciplina. Então, com os outros alunos, que já foram com os ex-alunos, né, que se tornaram bolsista, amigo e tudo mais, então você vai criando meio que uma fama, né? O CTF não vai entender, tem um reclamar que é chato para danar, mas ele é gente boa. Ele te leva para viajar, né? Porque a fama é essa também, né? Então, a denúncia me fez despertar a minha estratégia de me apresentar para o aluno na sala de aula. Então, eu sempre estou dizendo, a redação do Enem quer que você leia, leitura em cena. A redação do Enem quer que você argumente, polêmicas e debate. A redação do Enem quer que você faça uma proposta de intervenção, ação legal. Então eu vou fazer esse jogo. E o mais legal é que teve aluno que já percebeu. Porque assim, eu hoje digo, mas antes eu não dizia. Então o aluno percebia, você faz isso por conta do Enem, né? Eu falei, nem tinha percebido. Então acho que a gente vai meio que resistindo e vai mudando a estratégia. Então tudo foi impulsionando. Até que eu falei, quer saber? O RPT funciona, gente. Eu fiz uma pesquisa de 6 anos, com dados, né? Por exemplo, todo o projeto tem uma autoavaliação. Os alunos se manifestam, fazem lá as suas. Tem muitas coisas que eu mudei a partir do formulário de avaliação. Mudar a estratégia, né? Não vamos fazer mais tal coisa por escrito, vamos fazer mais, tudo bem. Agora, por exemplo, no questionário de avaliação do polêmico, os alunos pedem muito para voltar a ser presencial. Isso eu tenho resistência, porque eu vou ter que fazer à noite, eles estudam de manhã e de tarde. O professor não vai ceder o horário dele para fazer, como é que eu vou ajudar? Porque os grupos têm alunos de todas as turmas. Para não virar torcida, porque antes era um grupo só para agropecuária, um outro grupo era só de informática, era uma torcida no auditório. Aí a agropecuária falava, a informática falava, não é torcida, é argumentação. Então eu fui fazendo, a denúncia, né, de achar que eu não estou dando aula, mas só fazendo um projeto, eu fui mudando a estratégia na sala de aula. Então hoje embora ainda hoje tenha isso, vai lá não dá aula, sabe? Tinha 3 alunos que brincam, né? Falei, gente, vou lhe dar aula, mas não dá aula. Isso já virou piada, né? Assim, brincadeira. Então, eu levo também na esportiva, mas eu acho que a gente tem que resistir. É igual, por exemplo, tem uma estudante de mestrado que eu participei recentemente da banca dela e ela fez uma pesquisa sobre artigo científico, né, na sala de aula, equipamentos acadêmicos da educação básica, eu também fui, né, sabe? Porque isso não é aula, né? Trabalhar artigo científico na sala de aula, como assim? Cadê a redação do Enem, né? Então, mas assim, a gente tem que resistir. Eu acho que estar nessa posição de ter feito mestrado, doutorado, e hoje tem um laboratório, eu acho que ajuda muito nesse processo, mas eu sei que muitos professores não têm essa oportunidade. E queria aproveitar diante do que você diz, do que a Franciele, né, falou também, dizer o seguinte, mesmo que você tenha só o livro didático como recurso, está tudo bem, tá, gente? Porque uma outra coisa que eu não falei é que eu só tenho 11 aulas por semana. Gente, isso faz muita diferença. Quem está na educação básica com 11 aulas é privilégio. É privilégio. Eu tenho colegas que também têm mestrado doutorado como eu, mas estão na rede estadual, 40 horas, tem 30 aulas por semana, trabalho em 2 escolas, em cidades diferentes. Então, tudo isso, né,
E eu falo isso porque às vezes a gente acaba, o professor não faz porque não quer. Não é bem assim. Né? Então tem